Olá, vamos agora tratar de sistemas com mais de uma dimensão. Nós vimos até aqui falando em sistemas unidimensionais, mas nós trabalhamos com a ideia de vetores. E a ideia de vetores, como nós vimos, permite que nós possamos falar em várias dimensões sem alterar substancialmente os conceitos envolvidos. Então agora vamos fazer essa generalização da derivada para várias dimensões, que é exatamente o conceito de derivada parcial. Antes de fazer isso, vamos falar um pouquinho do que sejam campos escalares e campos vetoriais. Campos escalares podem ser representados da seguinte maneira. É uma função z que é uma função de x e y, ou seja, dados pontos no plano, esses pontos vão corresponder a um ponto na terceira dimensão, que é o valor do campo em questão. Então, nesse caso especificamente aqui, o nosso campo é determinado pela função z, que é uma função das variáveis x e y. E como isso é representado? Isso é representado por uma coisa desse tipo aqui assim. Por exemplo, aqui nós temos um valor de altitude, que vai variando em função da cor. E aqui nós temos vários valores diferentes para o campo em termos da altitude que está sendo representada, certo? Então, isso daqui é um campo, poderia ser chamado campo de altitudes, que a cada ponto x e y relaciona um ponto z, certo? A mesma coisa acontece aqui no gráfico de baixo, é exatamente a mesma ideia, só que com uma representação de uma outra situação. Nós podemos também fazer essa representação da seguinte maneira, pensando em fixar o valor de z e encontrar que curva que aparece aqui para aquele valor de z considerado. Então, por exemplo, aqui aparece uma curva assim, mas notem que aqui também tem o mesmo valor de z, então nós teríamos curvas desse tipo, como apresentado aqui. Em cada uma dessas curvas aqui, é uma curva que pode ser representada no plano, tá certo? E que representa um valor fixo para o valor de z, que no nosso caso em particular é o campo escalar. Então, por exemplo, será z igual a 5. Z igual a 5 pode corresponder a essa curva aqui no diagrama ou no gráfico tridimensional, tá certo? Que seria uma curva, por exemplo, desse tipo aqui assim, certo? Ok, mas além dos campos escalares, nós temos também os campos vetoriais. Os campos vetoriais, eles fazem uma coisa um pouquinho diferente dos campos escalares. Eles pegam, vamos pensar primeiro no campo escalar no plano, que pode ser representado assim, e vejam o elemento importante aqui. Ó. Essa função não é uma função escalar, ela é um vetor. Então, ela associa a cada ponto no plano x, y, um vetor. Então, nós podemos representar isso dessas maneiras que estão apresentadas aqui. Esse caso aqui pode representar, por exemplo, o fluxo de um fluido, tá? Nessa direção aqui assim. Esse fluido encontra uma superfície impermeável aqui, circular, ou cilíndrica, se quiser, que aí a simetria é planar, e ele então circunda essa superfície. Esse campo aqui, que é o campo de velocidades do fluido, ele está dizendo o quê? Que em cada ponto, olha só, cada ponto aqui tem associado a ele um vetor. Cada ponto tem associado a ele um vetor. Por quê? Porque em cada ponto que eu escolhi aqui, vai ter uma velocidade que vai ter módulo, direção e sentido. E as velocidades variam em função do ponto que eu escolher. Então, o que eu crio, na verdade, é um campo de velocidades. Vejam, aqui a velocidade claramente é maior do que aqui. Então, ela é uma função do ponto, mas além disso, em cada ponto ela tem módulo, direção e sentido. Por isso que tem que ser a representação feita através de um vetor. Tá certo? Isso pode ser feito também em 3 dimensões, como apresentado aqui, novamente
ressalto o uso da seta, né, para dizer que é um vetor, só que agora é um vetor que está associado a 3 dimensões, ou seja, em cada ponto do espaço existe um vetor com módulo, direção e sentido. E esses valores, por exemplo, do módulo, podem alterar, assim como da direção e do sentido, a depender do ponto do espaço que se escolhe. Então, esse campo vetorial aqui, tipicamente, é um campo radial, né? Se vocês conseguirem perceber aí, os vetores estão saindo radialmente e eles estão aumentando de intensidade à medida em que se afastam da origem. Esse campo planar aqui pode ser considerado, por exemplo, o campo das tempestades ou dos ventos na região da América do Sul, né? Que também vão ter essa conformação. Então, os campos vetoriais servem para representar grandezas vetoriais que dependem do ponto em que são consideradas. Seu módulo e direção e sentido dependem do ponto em que são considerados. Então, para esses, nós queremos fazer na física o quê? Nós queremos caracterizar esses campos. Caracterizar como? Dizer como eles variam no espaço, né? Se você conseguir dizer como um campo varia no espaço todo, seja ele plano ou espaço tridimensional, você está caracterizando completamente o seu problema físico. Mas para fazer essa análise, nós precisamos de fazer análises locais. E quem ajuda a fazer análises locais é precisamente a derivada. Só que agora nós temos funções de mais de uma variável, então nós não podemos usar a derivada que nós vimos usando. Nós vamos ter que introduzir um novo conceito, que é o conceito de derivada parcial. Nós vamos fazer nesse momento apenas para o campo escalar, então vejam que não tem vetor aqui. É uma função escalar de x e y, por exemplo, a temperatura numa placa plana, né? E nós vamos fazer isso como? Nós vamos definir a derivada parcial como sendo aquela derivada que é tomada em uma direção enquanto a outra fica fixa. Olhem só na demonstração, na expressão aqui de cima. Na expressão aqui de cima, eu tomo o AF no x mais ΔX menos AF no x. Mas vejam que eu mantenho o y e z fixos e divido por ΔX para obter a derivada. Então vejam, essa derivada é chamada derivada parcial de f com relação a x, que é como se lê esse símbolo aqui, derivada parcial de f com relação a x, porque apenas o x foi variado, enquanto o y e o z foram mantidos fixos. A mesma coisa pode-se dizer para a derivada parcial da f com relação a y, sendo que nesse caso y é variado, né? E x e z são mantidos fixos. Então você divide pela variação em y. É evidente que poderia ser feita uma mesma definição para a derivada em z, e na verdade isso pode ser generalizado para um número qualquer de dimensões. Do ponto de vista geométrico, vamos ver o que acontece. Vamos considerar essa situação que aqui está, que é uma função, um campo escalar, f de x, y, que tem esse comportamento. Vejam que esse comportamento aqui representa um paraboloide, né? No espaço, sendo que ele está definido no plano XY e o valor dele está definido no eixo Z, né? Então, a representação desse paraboloide é isso que aqui está. Vamos supor agora que eu tome a derivada com relação a derivada parcial, né, com relação a uma das variáveis, e eu esteja pensando na variável que está associada a esse eixo que está representado em verde aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fixar a outra variável. Mas o que significa fixar a outra variável? Vamos supor que essa variável que eu estou fixando seja y. Fixar a outra variável é colocá-la num valor constante c. Mas isso aqui é um plano. É um plano que é justamente esse plano marrom que aqui está. Esse plano aqui representaria o y igual a c. E esse plano, como vocês podem ver, corta o paraboloide numa função que, no caso aqui em particular, é justamente essa parábola que aqui está.
ok? Então, a nossa derivada parcial é o quê? É como se fosse a derivada total tomada em cima deste plano que aqui está, tá bom? Ela vai ser a diferença da função num ponto menos a no outro ponto, dividido pela distância, mas levando-se em consideração que essa derivada está sendo tomada num plano considerado. Evidentemente que isso poderia ser feito para um plano que tivesse nessa outra direção aqui, que é exatamente o significado da outra derivada, né, da derivada com relação a x no caso. Ok? Então, pode-se ver que não é um conceito extremamente difícil, na verdade é um conceito que se reduz ao conceito de derivada total quando você se coloca em cima do plano em questão. Então, não é tão complicado assim de compreender. Era isso que nós gostaríamos de apresentar hoje. Obrigado pela atenção.